O quarto episódio de Agatha Desde Sempre já começa solucionando um dos mistérios do episódio anterior. A morte de Sra. Hart deve-se supostamente ao fato da personagem ter ingerido 2 doses do vinho envenenado, mas somente uma dose do antídoto. Esse episódio, que em grande parte explora o passado da personagem Alice, inicia-se com uma revelação sobre sua mãe. Lorna Wu não desapareceu do caminho das bruxas. Na verdade, o caminho no qual ela se perdeu tem a ver com a estrada. A mãe de Alice morreu em um incêndio durante uma de suas turnês, e Alice decide então caminhar o caminho das bruxas porque sua mãe dizia que o caminho a salvaria de algum modo. No caso, a salvação que a mãe da Alice se referia tem a ver com a maldição geracional carregada por essa família. Depois da morte da Sra. Hart, para continuar a percorrer o caminho, as bruxas precisam de uma nova bruxa verde. Assim, as integrantes do Coven fazem um feitiço para invocar uma nova. Uma informação dos primeiros episódios é resgatada nesse. Os membros necessários para a formação de um Coven estão sempre próximos. A bruxa invocada nesse ritual de convocação de uma nova bruxa verde é ninguém menos que a Hill Vidal. A personagem aparentemente usa o corpo da Sra. Hart para aparecer no caminho das bruxas. E para aqueles que viram os leaks de Agatha Desde Sempre, já dá para saber o porquê disso. O escape room desse episódio é uma casa decorada com uma estética de estúdio de gravação. As roupas e vestuários dos personagens assemelham-se ao de uma banda de rock dos anos 70 ou 80. Como eu disse, a bruxa em destaque é a Alice, e o desafio tem a ver com a carreira da mãe dela como estrela do rock. Algumas informações relevantes para além desse episódio para compreender como os próximos episódios vão funcionar é que a fase da lua na porta de cada escape room se refere ao elemento dominante da casa, e também aquele que vai ser responsável por eliminar as bruxas caso elas não consigam cumprir o teste. Nesse episódio, a lua é crescente, o que representa o fogo. As dimensões da tela também mudam. Percebam como as bordas pretas recuam quando as bruxas entram na casa. O que isso representa narrativamente? Ou será que isso representa algo mesmo? Ou é só uma referência ao formato televisivo da década de 70 e 80, que é a estética dominante desse episódio? É revelado que a mãe da Alice, a Lorna, usava a música para abrir o caminho das bruxas, e que simbolicamente o coven dela era os fãs. O desafio da escape room desse episódio tem a ver com a maldição da família da Alice. Acontece que a versão da balada do Caminho das Bruxas gravada pela Lorna é na verdade um feitiço de proteção. Como a canção ficou famosa e como é referenciado no próprio episódio, sempre tem alguém tocando essa música em algum lugar do mundo, o feitiço está sempre ativo, e por isso que a maldição familiar nunca conseguiu se apossar totalmente da Alice. Dentro da casa, a maldição começa a saltar entre todas as bruxas do Coven, depois que o jovem toca um disco ao contrário, o que pra gente aqui no Brasil é uma clara referência aos discos da Xuxa. As bruxas simbolicamente compartilham o mesmo fardo, e por isso que a maldição pula entre elas. E para conseguir destruir essa maldição é necessário enfrentá-la, e as bruxas o fazem quando tocam a versão de rock da balada do Caminho das Bruxas. No lado de fora da casa, após escapar, descobre-se que o jovem, que também foi afetado pela maldição da Alice, se feriu. A Agatha fica desesperada para curar o jovem, o que mostra outra faceta da personagem, que geralmente é caracterizada como desinteressada ou que não se preocupa tanto com os outros membros do Coven. De novo, provavelmente, o jovem seja o Nicholas Scratch, o filho de Agatha que foi supostamente trocado pelo Darkhold. O personagem do Joe Locke seria então uma fusão entre o filho da Wanda, o Billy Maximoff, e o filho da Agatha. No final do episódio, entretanto, a Hill revela para Agatha que o jovem não é dela, ou seja, não é da Agatha. Isso pode significar duas coisas, tanto que o jovem não é de fato o filho da Agatha, quanto que o menino não pertence mais a Agatha, ou seja, que a troca que a bruxa fez de seu filho com o Darkhold faz com que essa criança não a pertença mais. Algumas questões que ficam em abertos e alguns detalhes em especiais desse episódio. Será se a Agatha atravessou o mesmo caminho das bruxas ou ela só tá mentindo? Porque parece que ela não tem nenhuma experiência em resolver os desafios de cada casa. Isso pode tanto ser um traço de personalidade dela, de tentar resolver os problemas de forma fácil ou por meio da trapaça, como pode demonstrar um medo da natureza desconhecida das provações apresentadas pelo Caminho das Bruxas. A Lília Caldeiro, por sua vez, continua tendo lapsos de memória. É como se fossem falhas em que ela está conversando com uma outra personagem e ela
subitamente fala alguma fala relacionada a essa personagem. É importante lembrar que a Lilia consegue ver o futuro, logo esses lapsos podem muito bem ser vislumbres de coisas que ainda ocorrerão na série, como no caso desse episódio ela diz que Alice deve tomar cuidado com alguma coisa. A Rio Vidal, em diferentes momentos do episódio, mostra uma propensão em tirar vidas, o que, de novo, se você sabe dos leaks, já sabe o porquê disso. Além disso, a Rio, durante uma conversa com as outras bruxas sobre cicatrizes, revela que a cicatriz que ela carrega não é física, mas é emocional, e que é decorrente de uma ação que ela fez para uma pessoa. Ela retirou algo de alguém, era o trabalho dela retirar essa coisa, e essa atitude fez com que ela machucasse alguém. Nesse sentido, considerando tanto os leaks quanto os desenvolvimentos desse episódio, o romance entre Agatha e Rio tem uma camada maior de significado.